Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Ailton Lima e estou aqui no Alto do Moura, maior centro de arte figurativa das Américas. Dá uma olhadinha lá atrás. E eu vim aqui justamente procurar nossos prismas e dar uma olhada nas duas colunas, nessa coluna aqui, ó, e naquela que está ali, ó. Eles são dois prismas de base retangulares, sim, desse tamanho, desse tamanho. Como é que eu calculo o volume desse negócio aqui? Será que tem como? Tem como sim, mas como é que eu calculo o volume disso aí? Área da base vezes altura. Para achar a área da base, eu preciso de comprimento e da largura. Quando eu multiplicar comprimento e largura, eu acho a área da base. Quando eu multiplicar pela altura, acabou o meu problema. Achei o volume. Vamos aos nossos cálculos? Achei um cilindro. Aqui no ateliê do seu Sebastião tem um monte de cilindros, um monte de prisma. Vem comigo, vamos procurar eles. Por aqui, ó. Olha por aqui. Seu Sebastião usa e abusa das formas de cilindro. Tu já parou de pensar qual o volume de um copinho desse? Qual o espaço que esse copinho ocupa? Quanto de barro o seu Sebastião utiliza para fazer esse copinho de barro? Lembra lá, né? O cilindro tem o corpo alongado e as bases são circulares. A gente vai medir aqui, ó, o diâmetro dele, pegar o raio, achar a área da base, multiplicar pela altura. E aí eu consigo calcular o volume desse cilindro. Vamos resolver o problema do copinho do seu Sebastião? Tá lá, copinho de barro. Qual o volume do copinho de barro? Raio igual a 3, altura igual a 12 centímetros. Depois de medido, a gente agora vai conseguir calcular o volume dele. O copinho, ele tem uma forma de cilindro. A base de cima é igual à base de baixo, são circulares e o corpo dele é alongado e arredondado. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área da circunferência. E para calcular essa área da base, a área da circunferência, eu vou colocar aqui, ó, π, que multiplica o raio ao quadrado. Lembrando que π é 3,14. Então a área da circunferência vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado. A área da circunferência vai ser 3,14 vezes 9. Continha rápida aqui do lado. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 1, 9 e 3, 12. 9 vezes 3, 27, 1, 28. Então a área da base vai ser 28,26 centímetros quadrados. A área da base calculada. Agora eu vou pegar esse cálculo da área da base e vou multiplicar pela altura vezes 12. E aí eu vou conseguir encontrar o volume desse copo. 2 vezes 6, 14, sobe 1. 2 vezes 2, 4, 5. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, 1, 5 de novo. 1 vezes 6, 1 vezes 2, 1 vezes 8, 1 vezes 2. Aqui, ó, deixa eu colocar a resposta. 2, sobe 1, 7, 2, 9, 3, sobe 1, 3, 9, 1, 2. A vírgula duas casinhas, então a vírgula duas casinhas aqui. 339,12 centímetros cúbicos. Então, nosso copinho, ele tem um volume de 339,12 centímetros cúbicos. Problema resolvido. Tem mais coisa aqui. Bora achar um prisma aqui com o seu Sebastião. Olha o que eu tenho aqui, ó.
uma caixinha mágica. O formato dela, retângulo em cima, retângulo embaixo. As faces são limitadas. Logo, prisma de base retangular. Como é que eu calculo esse volume? Área da base vezes a altura. Olha o que eu achei aqui. O seu Sebastião, mais uma vez, abusando de brincar com prisma. Base retangular, as duas bases são iguais e os lados também são retângulos. Área da base vezes a altura. O que será que tem aqui dentro, hein? Esse eu não posso abrir, não. Nessa aula aqui, nós vamos calcular o volume de um prisma reto. Observa a minha figura, que o meu prisma ele tem base retangular. Então eu vou calcular a área dessa base e vou multiplicar pela altura. Se eu recortasse isso aqui, a minha base seria assim: comprimento 3 metros, largura 2 metros. Então a área desse retângulo, que é a base do meu prisma, seria 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Obtive a área da base. De acordo com a expressão, volume é igual à área da base vezes altura. 6 metros quadrados é a área da base, vezes a altura, que tem 6 metros. Metros ao quadrado vezes metros, metros ao cubo. E 6 vezes 6, 36. Está aí de forma simples o volume ocupado por um prisma reto. Área da base vezes altura. Olá, tudo bem? Eu estava aqui juntando minha pilha de biscoitos e pensando, qual será o volume que um pacotinho de biscoitos ocupa lá no supermercado ou dentro da minha barriga? Dá uma olhadinha. Segundo o matemático italiano Francesco Bonaventura Cavalieri, é muito fácil calcular o volume. Tu calcula a área da base e depois tu multiplica pela quantidade de vezes que ela se repete. Eu peguei o meu biscoitinho e verifiquei que o comprimento dele tem 4,5 cm. Verifiquei que a largura tem 3 centímetros. E cada biscoitinho tem meio centímetro de altura. Logo, quando eu junto 2, eu obtenho 1 centímetro. Então, com esses dados, 4,5 e 3, eu consigo calcular a área da base. E depois eu vou contar quantos biscoitinhos vem no meu pacote. Eu observei que vem 20 biscoitinhos no meu pacote. Então, com esses dados, 4,5 de comprimento, 3 de largura, eu calculo a área desse retângulo. E depois eu vou multiplicar pela quantidade de biscoitinhos que fica um em cima do outro. E aí eu vou descobrir qual o volume que esses biscoitinhos ocupam lá no supermercado e que a partir de agora eles vão ocupar dentro da minha barriga. Vamos ver? Vamos fazer os cálculos, vamos resolver essa situação dos biscoitos. Isso está deixando gente sem dormir, hein? Eu não, eu comi o biscoito. Mas dá uma olhada no problema. Um biscoito de forma retangular mede 4,5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. A altura desse biscoito é meio centímetro. No meu pacotinho tinha 20 biscoitos. Qual o volume do pacotinho de biscoitos? Todo problema de geometria que não tiver desenho, que não tiver figura, usa a tua imaginação e traz do abstrato para o real. Faz o desenho vai te ajudar. Então dá uma olhada, vou desenhar o biscoito aqui, ó. Bem grandão, né? Ele tem 4,5 centímetros de comprimento e tem 3 centímetros de largura. Puxa no remake da tua memória aí. Um déjà vu. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Sim, de um prisma. Porque o pacote de biscoito tem as duas bases iguais e os lados são retângulos. Ele é um prisma reto. Como é que eu calculo o volume desse cara? Volume, área da base vezes altura. A área da base está aqui, ó. 4,5 vezes 3. 4,5 vezes 3. 13 centímetros e meio quadrados. A área da base
resolvido. Só precisa achar a altura. Cada biscoito tem meio centímetro. E eu tenho 20 biscoitos. Então meio vezes 20, aqui ó, meio vezes 20 vai dar 10. Porque meio vezes um número é a metade do número. Então 10 centímetros vai ser a altura. A área da base vezes a altura, 135 vezes 10, o número vezes 10 a vírgula na casinha, 135 centímetros cúbicos. 13 centímetros e meio vezes 10 igual a 135 centímetros cúbicos. Então o volume desse pacote de biscoito é de 135 centímetros cúbicos. Problema resolvido, bons estudos, revê a aula se tu teve dúvida e até a nossa próxima aula. Achei mais um cilindro. Parece que o seu Sebastião é fã dessa forma geométrica, né? O Alto do Moura, o maior centro de arte figurativa da América, está cheio, está espalhado, está repleto de figuras geométricas. É só a gente procurar que a gente vai achando. Dá uma olhada aqui, ó. Em todo lugar elas vão aparecer.